paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Você está no canal Palavra de Esperança. Quem vos fala é o teu amigo em Cristo Jesus, pastor Gilberto Bruno. Hoje nós vamos falar concernente a um assunto bastante importante, né? Para começarmos a semana ouvindo a palavra de Deus, uma palavra de alinhamento, uma palavra de direção para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre decisões, para nós tomarmos cuidado com decisões erradas que nós tomamos, né? E o texto que eu quero ministrar, embasar esse tema, é Lucas capítulo 15, do versículo 11, que diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Quero falar um pouco sobre decisões. Esse texto que acabamos de ler fala da passagem do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho chega para o pai e pede aquilo que ele tinha direito. Mas na casa do pai, aquele menino ele era bem tratado. Na casa do pai ele comia bem, na casa do pai ele tinha uma cama para dormir, na casa do pai a roupa estava limpinha, na casa do pai ele tinha aconchego, no momento de tristeza o pai estava junto com ele, no momento de angústia o pai estava junto com ele, tudo aquilo que ele pedia para o pai, e o pai observando, porque é assim que um bom pai faz, ele observa para ver se aquilo que o filho está pedindo vai ser bom para ele, o pai concedia para ele. Então tudo que aquele jovem queria, ele tinha, porque ele estava na presença do pai. Só que um dia esse jovem chega para o pai e pede a parte da herança. Fala: pai, dá-me a parte da herança, daquilo que é meu direito. Só que o pai não tinha nem morrido ainda e ele já queria a parte dele na herança. E o texto não diz, mas eu tenho certeza que o pai o questionou. Porque um bom pai, ele questiona as atitudes do filho. Um bom pai, ele questiona as ações dos que o filho tem tomado. E ele questiona, falou: filho, aqui você tem tudo, aqui você pode usufruir de tudo. Aqui você pode desfrutar de tudo, tudo aquilo que o teu coração deseja, tudo aquilo que você precisa tem aqui dentro da minha casa. Mas o filho, tomado por um sentimento ruim, o filho insiste e o pai pega a parte da herança e divide e dá para o seu filho. A palavra vai dizer mais adiante que o filho vai para uma terra longe. Tomou uma decisão para ir longe da casa do pai. E chegando nessa terra, ele gasta tudo que ele tem nos prazeres daquela terra. E ele gasta toda a sua herança. Ele desperdiça toda a sua herança. E chegando, houve uma grande fome dentro daquela cidade. Ele já não tinha dinheiro, já não tinha amigos. E quando ele chega para um cidadão daquela cidade e ele pede emprego, o homem pega e leva ele até onde os porcos estão. E ele diz: pode cuidar dos porcos. E ele começa a apacentar os porcos. Só que a fome era tão grande, a sede era tão grande, que ele desejou comer as cascas, as bolotas que os porcos comiam. Perceba que ele tinha tudo na casa do pai. Ele era bem tratado, com amor, com carinho, se vestia bem, comia bem, tinha tudo que uma pessoa precisa para seguir. Só que uma decisão, uma escolha tomada por emoção, por sentimentos, o leva para longe da casa do pai. E chegando na casa do pai, chegando longe nessa terra distante, ele desperdiça tudo. E
Quando há um tempo de luta, de fome, de seca, já não existe recursos. E agora ele está sentado aonde os porcos comem e deseja comer as bolotas dos porcos. A reflexão hoje para nós: tome cuidado com as suas escolhas. As nossas escolhas não podem ser tomadas pela emoção, por sentimentos de raiva, por sentimentos de tristeza, amargura. Quando o meu coração está amargurado, está triste, está angustiado, não é o momento de tomar decisão. Se o meu coração está com ira, não é momento de tomar decisão. Se o meu coração está muito alegre, não é momento de tomar decisão. Porque as decisões que vão ser tomadas vão ser baseadas em meus sentimentos. E nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Porque famílias estão sendo destruídas, lares estão sendo destronados, homens e mulheres estão sendo destruídos porque estão preferindo tomar decisões baseadas em seus prazeres, baseadas em seus sentimentos. Como esse jovem fez. Ele tinha tudo. Às vezes uma mulher tem tudo no seu casamento, mas por um momento de prazer ela toma a decisão em trair o seu esposo. Às vezes o homem tem tudo no relacionamento, mas por um sentimento de prazer, por um sentimento ali de alguns minutos, ele toma a decisão em trair a esposa. E isso traz ruína, e isso traz destruição dentro de uma família. Então esse homem tinha tudo, esse jovem tinha tudo, mas uma decisão tomada pelo sentimento faz com que ele vá para longe da casa do Pai. E fora da casa do Pai não existe vida. Fora da casa do Pai não existe amor, não existe afago, não existe carinho. E ele está comendo bolotas de porcos. Só que o texto não acaba com essa derrota. A Bíblia diz que ele, sentado à beirada dos porcos, ele cai em si. Ele fala: não, na casa do meu pai até os trabalhadores são bem tratados. Levantar-me-ei e irei até o meu pai. E quando chegar lá eu vou falar: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele toma uma decisão de se levantar. E quando ele vai caminhando, sujo, maltrapilho, faminto, triste, cabeça baixa, o pai estava no portão esperando. E quando o pai observa e vê que ele está vindo longe, o pai sai correndo ao encontro e o abraça e o beija. No filme do Jack Chan, Karate Kid, esse mais recente, com Jack Chan, ele tem um momento que ele está bêbado, porque ele está chorando pela morte da esposa e do filho num acidente de carro. Mas o menino chega para ele e diz assim: olha, a vida pode até te derrubar, mas é você que escolhe se você vai ficar sentado chorando ou se você vai se levantar. Entenda que as suas decisões influenciarão o seu futuro. E aquilo que você está vivendo hoje foi decisão que você tomou no passado. Então é preciso entender, e é preciso ter sabedoria e maturidade e um domínio emocional para tomar decisões não baseada em nossas emoções, não baseada naquilo que estamos vendo, mas baseada na palavra do Senhor. Você quer saber, e eu termino aqui, se a sua decisão, se você está tomando é certa ou errada? Se essa decisão vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus. Ele toma uma decisão para ir para longe da casa do Pai. E longe da casa do Pai não existe proteção. O final foi derrota, destruição.
Mas quando ele toma a decisão em voltar, tem proteção. O pai pega, coloca um anel no seu dedo. O pai pega, coloca sapatos. E o pai pega e coloca vestimentas novas. Então, se você está vivendo dias sombrios, dias terríveis, porque você tomou uma decisão em sair da presença do Pai, ou se você tomou uma decisão que te trouxe guerras, que está te aprisionando em um sentimento ruim, que está trazendo destruição em sua vida, o momento é você cair em si, não deixar que o orgulho te domine, dizendo, eu tomei essa decisão mesmo, porque isso, por causa daquilo, achando desculpas para os erros, para as decisões que foi tomada errada. O maior prejudicado está sendo você. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar, se você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu sentimento, e você cair em si, existe restauração para você. Existe restauração para a tua vida. Existe uma nova história para você. Como aconteceu com esse jovem. Que ele caindo em si, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar. E ele volta. O pai o pega e o abraça. E restaura a vida dele. Finalizo dizendo, tome cuidado com as suas escolhas. Você é aquilo que você tem escolhido ser. O poder da escolha está nas suas mãos. Deus coloca a bênção e a maldição, mas é nós que tomamos a decisão. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus disse, existe a porta larga e a porta estreita. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Entenda bem que é sempre nós que tomamos que tomar a decisão. E que decisão você tem tomado? Ir para longe da casa de Deus, da presença de Deus, ou estar debaixo das asas do Onipotente? Estar debaixo daquele que pode nos guardar. Amém? Que Deus te abençoe. Te dê uma excelente semana. Em nome de Jesus.